Olá, olá, meu amigo pastor, pastora, você líder que está me assistindo. Essa é mais uma aula da comunidade de crescimento do Igreja Exponencial, uma plataforma para pastores e líderes, onde nós temos o objetivo de servir, ajudar pastores, líderes, igrejas a crescerem, se desenvolverem e estruturarem bem a sua igreja e tudo aquilo que compõe a sua igreja, que é pessoas, líderes, ministérios, a parte funcional, a parte administrativa, a parte ministerial, todas as partes nós queremos ajudar você. E aqui a comunidade de crescimento é um lugar para pastores e líderes aprenderem juntos e aprenderem mais e aprimorarem e ficarem também por dentro de coisas novas e o que eles podem fazer para aprimorar a sua igreja e maximizar os resultados. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre como começar e gerenciar um ministério para homens em sua igreja. Eu não sei se a sua igreja já tem um ministério para homens ou ainda não, se ele existe há muito tempo ou não, se ele está organizado ou não. Mas eu sei que hoje, nessa aula, eu vou poder ajudar você um pouco mais, passando para você que quer começar alguns passos e para você que já tem um ministério de homens na sua igreja, como aprimorar esse ministério para que ele realmente produza resultados, não seja apenas mais uma reunião para homens. Então, você é meu convidado para continuar comigo aqui nessa aula. Lembrando, as aulas estão disponíveis por 72 horas no YouTube, aberto para todos, e depois somente para aqueles que são assinantes da comunidade de crescimento. Ok? Se você ainda não é, vai lá no nosso site e se torne um assinante agora, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que nós vamos começar é: você tem um ministério para homens em sua igreja? Se a resposta é sim, que bom, permaneça aqui. Se a resposta for não, vamos lhe ajudar hoje e você está no lugar certo. Então, se sim ou não, você está no lugar certo. Ok? Sim ou não? Está no lugar certo. Você está assistindo tanto aí no YouTube quanto lá na nossa plataforma, a gravação. Se você quiser botar aí no 1.5, você sabe, pode aqui abaixo, no próprio player do YouTube, acelerar o áudio, né, para você chegar lá. Por quê? Porque aqui eu vou explicando pausadamente para você pegar bem tudo aquilo que eu estou falando aqui, tá ok? Você está no lugar certo. Perfeito. Vamos começar. Por que é necessário? Porque é necessário um ministério com homens em sua igreja? O que você acha? Por que é necessário um ministério com homens, para homens, de homens em sua igreja? Vamos pontuar isso? Por que é necessário? Por que você acha que é necessário? Primeiro ponto. Aqui vai virar a chave de muitos de vocês. Muitos de vocês acham que só o fato de terem reunião de homens é o suficiente. Mas eu vou mostrar para você o verdadeiro objetivo do ministério de homens na sua igreja. É necessário ter um grupo
de comunhão e convívio para homens. Primeira coisa, homens precisam disso. Não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás existiam clubes que eram só para homens. Claro que esses clubes, infelizmente, tinham uma conotação de imoralidade. Mas por que existia? Porque os homens precisam estar em contato com outros homens. Por isso que os barzinhos das esquinas estão cheios muitas vezes. Muitas vezes você vê o cara sentado lá e o cara leva 5 horas para beber 2 copos. Mas lá ele está com os amigos, lá ele joga carta, lá ele conversa, lá ele fala um monte de coisa, lá ele desopila. Por quê? Porque o ser humano tem a tendência e tem na natureza dele de estar com semelhantes. E o semelhante de um homem é outro homem. Então, para viver de uma maneira saudável, o homem precisa disso, mesmo que hoje a sociedade diga que o homem é isolado, que o homem é isso, o homem é aquilo. Não. O homem é um ser comunicativo. O homem é um ser comunicativo. Ele só se comunica de um jeito diferente. Ele só se comunica de um jeito diferente. Então, nós precisamos aprender que os homens precisam de espaço de comunicação, mas da forma deles. E muitas vezes o homem se comunica estando com outros homens, quieto no mesmo lugar, simplesmente com senso de fazer parte de alguma coisa. E aí entra uma outra questão. Todo homem tem a necessidade todo homem tem a necessidade de fazer parte do quê? De um grupo de iguais. Por isso vai ver em toda fraternidade, um dos termos que é muito usado é a igualdade, porque o homem tem essa necessidade de estar junto com seus iguais. Então, o homem, ele pode parecer estar longe um do outro. Então, um homem aqui, outro aqui. Mas vai perguntar para o homem se ele tem amigos. Ele fala, eu tenho. Esses camaradas aqui são meus amigos. Por quê? Porque ele considera amigos, mesmo que ele não está grudado. Qual é a melhor forma de consolidar um homem na igreja? Inserindo ele num grupo de relacionamento. Qual é o grande erro hoje em muitas igrejas? O grande erro é que o ministério de homens se tornou apenas mais um culto da igreja. Não existe quase mais ministério de homens. Perceba no que eu estou falando aqui. Não existe quase mais ministério de homens nas igrejas. O que existe é apenas um culto. O que existe é apenas mais um culto, aonde os homens vão, aonde os homens vão
e se reúnem com outros homens. E aí tem vários outros homens aqui, vários outros homens, todos estão sentados, vendo alguém pregar uma coisa que eles já ouviram. Ah, mas a pregação é poderosa e tem que ter. Mas o ministério de homens não pode ser apenas mais um culto. Ele não pode ser apenas mais um culto. Se ele for apenas mais um culto, ele não é um ministério de homens. Ele é apenas um culto com uma palavra para homens. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre uma palavra para homens apenas e um ministério para homens. Ah, mas eu não tenho condições para começar um ministério para homens. Então, beleza, uma palavra para homens é bom. Uma palavra para homens é melhor que nada. Mas não espere resultados efetivos a curto prazo. O que um ministério para homens faz? Um ministério para homens maximiza os resultados na vida dos homens da igreja e, por consequência disso, na própria igreja. Nós já entendemos que a necessidade de termos um ministério de homens na igreja. Os homens precisam disso. Se você vê, ao longo da história, homens se reuniam com homens. Deixa eu voltar aqui. Homens se reuniam com homens. Não só na igreja, em qualquer parte da sociedade. Os homens precisam disso. Faz parte da natureza do homem. E é uma das formas de consolidar, solidificar homens na igreja. A grande diferença aqui é que muitas igrejas hoje, por isso que não tem resultado, homens, ou apenas fazem um culto para homens e chamam de ministério de homens, ou nem isso fazem. Ah, mas eu não tenho, como eu falei, condições. Então, pelo menos comece fazendo uma reunião. Mas existe um grande problema aqui. Existe um grande problema. Se você começar algum evento, digamos que você vai fazer um evento aqui, um evento no seu calendário para homens. Você vai fazer um culto e algum outro evento no calendário da igreja, na programação. E isso aqui for chato, isso aqui for algo que os homens vão olhar e vão pensar assim, ah, que coisa chata. Quando você começar o ministério de homens, o que vai acontecer? Já vai haver uma muralha, que vai ser muito mais difícil de você quebrar. Então, o meu conselho, se eu posso lhe dar algum, é não comece nada para homens na sua igreja até dar o start da forma certa no ministério de homens. Ok? Então, não comece nada. Como nós damos o start da maneira certa? Como dar o start da maneira certa no ministério de homens? Como iniciar da maneira certa o ministério de homens? Bem,
Deixa eu pontuar aqui. A melhor forma, ao meu ver, de fazermos isso, a melhor forma de fazermos isso aqui é, primeiramente, pensando na liderança. Todo ministério se começa pensando na liderança. Precisa-se de liderança. O líder precisa ser agregador, espiritualmente saudável, e comunicativo. Essas as qualidades que o líder precisa ter. Se não for você, pastor, então você precisa de liderança. Depois de ter o líder, eu sugiro para você ter um núcleo. Deixa eu fazer aqui. Ministério de Homens, você ter um núcleo. E o núcleo ser composto do líder, minha letra fica linda nesse negócio, do líder e mais 4 a 5 homens. E mais 4 a 5 homens. Então, 6 pessoas, aonde você, pastor, vai se reunir com eles durante 2, 3 meses. Exatamente, 2, 3 meses. Essa aqui é a jornada. Primeiro vai conseguir o líder, depois vai criar um grupo, e a jornada vai ser de 2 a 3 meses de reunião semanal ou quinzenal. 2 a 3 meses só com esse núcleo. Para quê, pastor? Para você passar para todos esses líderes aquilo que é a igreja, aquilo que é a visão da igreja para o ministério de homens, os objetivos. Nisso, você já vai ter que ter definido quais são as metas, objetivos, o que você deseja, já vai ter feito com um líder um planejamento para 12 meses do ministério no mínimo, e aí vocês vão começar a formar o pastor e o líder, juntamente com esses 4, 5 homens, a estrutura interna do ministério de homens. E nesse tempo aqui, que vocês vão estar se reunindo, aí vocês também já vão fomentar o lançamento do ministério. O lançamento do ministério. Fazendo isso, vocês já vão estar com 5, 6 pessoas, feito pesquisa, saber quem são os homens da igreja, convidar, já programar, já ter tudo em ordem, e vocês vão vendo a necessidade de cada grupo. Vou dizer da nossa igreja aqui.
aonde eu sou pastor. Ao começar, conversando com os homens, nós vimos que havia entre nós homens uma má compreensão de liderança e poucos tinham um perfil de liderança. O que eu fiz? Eu montei um clube de livro, exato, clube de leitura de liderança. Então, uma vez por semana, nós reunimos online, principalmente agora durante a pandemia, e alguns homens que quiserem estão lendo aí um número X de páginas e a gente conversa, bate papo sobre aquelas coisas voltadas para a vida do homem. Não só em questões espirituais, mas para a vida. Então, são essas coisas que agrega. Beleza. Eu comecei o Ministério de Homens. Agora vai entrar a parte daqueles que já têm. Comecei ou já tenho Ministério de Homens. Como eu faço para tirar proveito disso? Para ser proveitoso. Proveito aqui se fala de lucro, de resultado. Como faço para tirar proveito desse negócio? Do Ministério de Homens que tenho. Aí, gente, existe um negócio chamado orgânico. Orgânico. E cresce naturalmente. O ministério, se ele tiver as bases certas, a organização certa, ele vai crescer naturalmente. Mas eu posso adubar, eu posso incentivar, eu posso motivar. Então, eu tenho que criar incentivos dentro do ministério de homens. E aqui é que muitos não fazem certo. Aqui é que muitos não conseguem fazer e apenas fica no orgânico e o orgânico acaba morrendo e aquilo que morre vira adubo. Não vira vida. Porque grande parte dos ministérios de homens não crescem, não se desenvolvem. Por quê? Sabe me responder? Porque na maior parte das vezes você tenta fazer no ministério de homens aquilo que se faz com as mulheres. Sabe o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha? A gente brinca disso, mas é uma verdade. Nós, pastores, líderes, pensamos muitas vezes que se dá certo com as mulheres, vai dar certo com os homens. E pode até dar, mas não vai ter o mesmo resultado, porque são pessoas diferentes, são objetivos diferentes, são pessoas com uma questão emocional diferente, uma sensibilidade diferente. O homem é diferente da mulher. Então você não pode fazer. Aqui, quando eu falo de incentivos, muitas vezes as pessoas pensam assim: fazer uma conferência para homens.
Tá, mas uma conferência para homens. O que difere a conferência para homens de uma conferência para a igreja? Ah, vai ser mensagem só para homens. Não, isso é muito bom, é necessário. Mas o que mais ela vai oferecer? Se ela não gera aos homens algumas coisas que todo homem precisa, ela não vai ser bem-sucedida a longo prazo. Aquele evento, aquele incentivo, não vai ter um resultado a longo prazo. E eu não sei você, mas eu estou no jogo do longo prazo. E eu espero que você também esteja. Que a sua igreja, os ministérios da sua igreja perdurem por décadas, de maneira saudável e crescente. Que o orgânico da sua igreja seja tão saudável que qualquer incentivo que você dê dá mais crescimento. Agora, incentivos. Incentivos não tem a ver aqui com tipos de evento. Incentivos tem a ver com a forma que o homem se comunica e precisa se relacionar. Diante disso, você vai criar. Você vai criar aí coisas, eventos, e aí use a sua criatividade. Mas tem que ter isso claro. Porque senão, você vai ver que uma coisa deu certo com as mulheres, você vai ver que uma coisa deu certo com as mulheres e vai tentar reproduzir isso com os homens. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí o que vai acontecer? Você vai frustrar a sua igreja, vai frustrar a sua liderança, vai se frustrar e os homens também vão ficar frustrados. Não é porque deu certo com o ministério das mulheres que vai dar certo com o ministério dos homens. Não faça Ctrl+C, Ctrl+V. Faça estudo de caso. Faça estudo de caso. Quer ver uma coisa? Se você tem ministério de homens na sua igreja, nessa pandemia provavelmente você não está se reunindo com eles presencialmente. Você está se reunindo digitalmente? Ou se você já está podendo se reunir, eles pediram para ter isso de volta? Nós vemos quando algo tem um propósito maior, quando as pessoas querem aquilo. Incentivos. Qual é o primeiro incentivo? Você não está sozinho. Ah, mas isso não é incentivo, é sim parceria, camaradagem, companheirismo. É o que o homem precisa. Se não tem isso na sua igreja, se apenas o culto onde os homens entram e saem, se apenas uma reunião onde os homens entram e saem, você não está dando incentivo para os homens crescerem na vida da igreja local. Segundo incentivo que eu posso dizer, tem vários, tá? Isso aí você vai ter que ver também, varia um pouco com a região, do lugar, do Brasil, do mundo, do universo. Outra coisa que é um incentivo muito grande. Nós pensamos que os homens não valorizam sentimentos. Foi passado isso para nós e nós temos no nosso inconsciente. Mas o homem sabe quando ele é amado num lugar, quando ele é aceito num lugar. Olha só, infelizmente, Satanás soube lidar com isso muito bem. Infelizmente. Ele abriu um barzinho em cada esquina e lá os homens vão. Quando eles estão juntos, eles não se sentem sozinhos.
A outra coisa que eles estão lá, eles se sentem aceitos. Eles se sentem aceitos lá. Eles têm paz. Se o ministério de homem, aquilo que a gente faz, não produz isso, nós não vamos permanecer com os homens. Ah, mas Anderson, eles jogam lá esse entretenimento. Aí que entra o erro das igrejas. Eu vejo muita igreja fazendo só entretenimento. Sabe por que se tem entretenimento nos bares? Porque não tem propósito, não tem lógica. Então precisa ter entretenimento para que eles fiquem lá. Ah, mas tu está dizendo que não pode ter jogo de futebol? Não, nada disso. Deve ter. Mas o entretenimento não vai fazer os homens ficarem. Pode ser usado como evangelismo, pode ser usado como estratégia de comunhão, de passar tempo junto. O que faz os homens permanecerem é a consciência e clareza do propósito. Isso faz os homens permanecerem do propósito deles. Isso nós temos que ajudá-los a descobrir, faz parte da trajetória do ministério de homem, revelar o propósito e trazer essa clareza e essa consciência para eles, mas também do propósito deles estarem juntos. O ministério de homens tem que ser uma comunidade de homens com propósito claro, que estão influenciando a sua casa, a sua família, seus amigos, estão mudando a cidade. Nós temos que dar para eles algo. O homem precisa de uma missão. E o homem precisa dessa missão. Sabe qual é a missão? Por que o ser humano faz guerra? Porque precisa-se de missão. E o homem é tão competitivo no esporte por causa disso aqui. Nós contra eles. Você precisa mostrar qual é o inimigo comum de vocês. Nós contra eles. O homem precisa entender que a partir de agora ele faz parte de um movimento. Ele faz parte de algo maior que ele, mas que conta com ele. E isso eu não vejo. E isso eu não vejo em quase nenhum ministério de homens que eu conheço. E eu creio que não existe por quê? Porque não se sabe sobre isso. Não se sabe sobre isso. Porque homens fazem guerra? Porque tem necessidade de ter um propósito de luta. E a nossa luta é contra todo o mal que afeta a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o mundo, os nossos amigos. É nós contra eles. Eles quem? Os principados, as potestades que estão tentando derrubar a gente, que estão tentando avacalhar com a vida dos homens. E é essa clareza que nós precisamos desenvolver.
Quando isso é claro, constantemente claro, nós contra eles, nós contra eles, nós contra eles. Os homens tendo clareza do seu propósito pessoal, do seu propósito coletivo, tendo ali um ambiente de parceria, aonde ele se sente aceito, aonde eles têm realmente paz. Você vai ter um ministério organizado que cresce de maneira orgânica, natural, mas com todos os incentivos, com todos os adubos para se tornar algo que vai transformar a vida de homens. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, eu espero que você, ao ver essa aula, entenda tudo aquilo que estamos falando. É necessário ter ministério de homens em sua igreja. É muito necessário. Assim como o ministério de mulheres, assim como os outros ministérios. Mas mais do que ter ministérios, é necessário que eles sejam corretos, saudáveis e cumpram o objetivo. Um ministério simplesmente não muda a história de pessoas e nem da igreja local. Não vai. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, se você tem um ministério bem organizado, bem feito, com um propósito claro, aí o resultado vai ser estrondoso. E qual é o nosso objetivo? É formar pessoas, discípulos de Jesus, que façam discípulos e assim continue, para que nós vamos mudando a história de famílias, de cidades, de estados. Agora, para isso, tudo começa com você. Tudo começa comigo. Tudo começa conosco agindo e tomando a decisão certa de fazer as coisas certas em cada detalhe da nossa igreja. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários, você pode deixar no inbox do Igreja Exponencial, bota assim, dúvida sobre a aula tal e eu queria saber tal coisa. Eu vou estar respondendo a todos, tá bem? Deus abençoe você, que os ministérios da sua igreja cresçam, avancem, frutifiquem muito, muito, muito mesmo. E estamos juntos para ver o reino crescer.